Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, galera paroleira, parolover, parolinda! Estamos aqui mais uma vez de volta para uma roda de parola inédita na sua parte 2, parola 159, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, e nessa semana nós estamos trazendo uma pergunta que Deus fez ao profeta Jeremias, que está lá registrada no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11, quando ele vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, o que você vê? Então Jeremias responde, já ia falar de novo a Moreira, olha lá, uma vara de amendoeira. Mas então, como a gente tem feito nas parolas anteriores, nesse segundo bloco, a gente vai trazer essa pergunta de Deus para dentro do nosso contexto, dos nossos dias de hoje. E eu acredito, meninos, que a coluna vertebral, né, o tema central, a palavra-chave dessa pergunta aqui, que a gente pode estender, então, para o nosso tempo, é a respeito de visão. Né? Quem tem uma visão chega em qualquer lugar. Eu gosto de uma música muito antiga, né, que é lá do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, naquele famoso CD Deus de Aliança, quando o pastor, acho que é o Marcos Gregório, no final ele tem aquela pregação maravilhosa, mas em certo momento ele começa a gritar, dizendo assim: saia do lugar que limita a sua visão. De fato, aquilo que os nossos olhos podem ver pode, de certa forma, limitar o nosso entendimento do chamado de Deus para a gente, meninos? Sabe que um tempo atrás, mais umas 3 semanas, eu até preguei isso numa igreja que fui convidado, umas 2 semanas, eu falei sobre algo que estava no TikTok, eu vi um testemunho muito forte de um jovenzinho na faculdade que ele era zombado pelo seu professor. E o professor falou para ele assim: eu vou pegar o ovo, vou jogar no chão, se quebrar, Deus não existe. E aí ele vira e fala assim: ok, Deus, então, ok, professor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar e depois você joga o ovo, tudo bem? Tudo bem. Ele: Deus, eu oro para que quando ele jogar esse ovo no chão, esse ovo não quebre. Mas como o ovo não vai quebrar, eu oro também para que ele morra dentro dele. O professor fica com medo, não entendeu a oração, que o morrer dentro seria, na verdade, ele se converter, mas enfim. E aí o professor pega o ovo e guarda, né? E aí ele fala: não, professor, você vai jogar o ovo agora. Ele fala: não, para com isso, rapaz. A gente estava só brincando aqui. Ele falou: não, você vai jogar o ovo. E você sabe que isso, eu estava dirigindo, me veio esse texto, essa ilustração. Eu não sei se é verdade ou é mentira, se é só uma história, mas o fato é que naquele momento Deus me deu uma visão sobre Gideão, onde Gideão ele estava acovardado dentro de um lagar, malhando trigo. Lagar no lugar de malhar trigo. E a bem da verdade é que naquele momento Deus ele falou muito forte comigo sobre ousadia. E foi exatamente a palavra que eu ministrei terça-feira no culto na nossa igreja. Ousadia no espírito. Então, muitas vezes nós recebemos a visão, Deus nos dá o alerta, dizendo: olha, é necessário que você avance, é necessário que você pegue aquilo que está dentro de você, né? Eu gosto da Bíblia King James, ela vai falar sobre Hebreus capítulo 11, ele vai virar e falar que a fé é a substância das coisas, né? Charles Capps, no seu livro A Substância das Coisas, por um acaso ele escreve também sobre esse texto, ele fala sobre imagens. E muitas vezes nós temos uma imagem dentro de nós. Deus já deu a visão para você. Deus já está falando com você. E Ele está velando por aquilo que Ele está falando para você. E muitas vezes nós estamos quietinhos. E sabe, quando eu tinha acabado de ouvir, mas foi assim, foi algo tremendo, Deus mostrando para mim, Gideão malhando um trigo num lagar. Lagar não é lugar de trigo, ou seja, você está fazendo coisa onde você não deveria estar fazendo, né? E Deus fala para ele, né, que ele era um homem valente, e ele mesmo olha para ele numa situação onde ele não deveria estar fazendo o que ele não deveria estar fazendo, e Deus fala para ele: eu vejo em você algo que você não está vendo. E esse é o problema.
Porque Deus ele falou para Jeremias: Jeremias, você é como uma cidade fortificada. Jeremias, você carrega uma palavra profética poderosa de você. Jeremias, esse não é o tempo de você ficar quieto. Jeremias, esse é o tempo de você se levantar, de você avançar, de você correr. E muitas vezes nós já recebemos dessa visão e nós estamos olhando para Deus e falando: Deus, isso não é comigo. Olha que interessante, da mesma forma como Jeremias falou, Moisés também falou. E Moisés, ele era um profeta, e Deus o levanta. E Deus o chama para falar. E aí nós começamos a ver Deus interagindo, porque na velha aliança você vai ver o Espírito Santo ele repousando sobre 3 pessoas, sobre o rei, sobre profetas e sobre o sumo sacerdote. Então agora nós estamos vendo Deus se movendo através do profeta, e o profeta, ele temeroso com aquilo que haveria de acontecer através da vida dele. E muitas vezes nós estamos temerosos com aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Esse final de semana foi um final de semana muito atribulado para mim, pela questão profissional. Aconteceu uma situação na empresa, e no sábado pela manhã, o presidente da empresa me chama, e foi um sábado muito conturbado, um sábado de trabalhar, assim, das 9 horas da manhã, e era até o final do dia, só Jesus na causa. Ontem, domingo, da mesma forma. E hoje de manhã eu estava muito cansado, eu fui na padaria pegar um pão, e eu falei assim: Deus, eu não consigo entender, né? E aí eu estou lendo um livro chamado Excelência, de um autor chamado Andrew Waymore, esqueci o sobrenome, e ele fala sobre pessoas que têm espírito excelente, como Daniel. Daniel foi chamado para trazer uma solução. Homens na Bíblia foram chamados para trazer solução. Jeremias foi chamado para trazer solução. Moisés foi chamado para trazer solução. Nós somos chamados para trazer solução para um mundo, como diz o apóstolo Paulo, que está carente, gemendo e anelando pela manifestação dos filhos de Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo exatamente o oposto daquele jovenzinho. Muitas vezes, ao invés da gente estar, Deus, que esse ovo caia, mas ele não vai quebrar. Sabe, talvez falte isso para nós, a ousadia no espírito, de tal forma que a gente possa avançar sem medo, sem temor, sabendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E quando eu e você abrimos a boca, não é o Wilson que está abrindo a boca, não é o Xandão que está abrindo a boca, é o espírito da profecia testemunhando, testificando de Jesus, a esperança da glória. E na medida que nós estamos falando sobre ele, sabe, talvez você não esteja falando sobre o evangelho, mas você está falando coisas que isso vai trazer a expansão do reino, das pessoas olhando e falando assim: eu vou trazer o Xandão para consertar essa minha porta. Pode ser uma coisa, um exemplo esdrúxulo. Estou trazendo o Arthur para fazer, sei lá, essa pintura. Mas sabe de uma coisa? Não é a pintura, não é o consertar da porta. Que nem outro dia na empresa viraram para mim e falaram assim: o Wilson tem uma caminhonete, vamos pegar lá para ele colocar as coisas. Sabe? É um espírito excelente, e Deus te impulsionando, te empurrando, porque você é a resposta de pessoas. Aqui, Jeremias foi levantado numa carga profética para trazer não somente uma palavra de arrependimento, mas uma palavra de juízo. E Deus está levantando esse homem para que ele exerça um papel profético. E Gideão, ele estava se recolhendo, mas Deus o olhava, o enxergava como um homem valente. Deus, ele colocou sobre nós um espírito de ousadia, de intrepidez e moderação, para que a gente avance, para que a gente vá mais longe. E eu gosto de uma frase: se você quiser ir longe, rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir acompanhado, vai devagar. E muitas vezes nós estamos queimando etapas. E sabe de uma coisa? Não é tempo da gente retroceder. Não é tempo de nós baixarmos a guarda. Mas é nós tomarmos a palavra que está dentro de nós e nós levarmos Cristo, a esperança da glória. Amém. Estava falando, no dia de hoje eu fiquei pensando em João Batista, né? Eu ouvi uma pregação e depois eu fiquei pensando nele.
né? E agora, você falando, eu lembrei, né, da seriedade com que ele levou o ministério dele, né? Isso porque João não fez sinal algum, mas não houve profeta maior que ele, né? Então, enquanto estava falando, eu me via muito a palavra de seriedade, de nós levarmos o ministério mais a sério, né? Porque tem horas que a gente não vai agradar, né? E Jeremias não agradou ninguém, né? E não é que a gente precisa ser grosso, a gente precisa ser mal educado, não é isso. Na realidade, precisa ser tão claro quanto é a palavra de Deus, né? E a resposta de Pedro para Jesus é essa, né? Tá dura a palavra? O que vocês estão fazendo aqui? Não, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, acho que a gente precisa levar um pouquinho mais com seriedade nos dias de hoje, e ficar com a tranquilidade que o Deus que nos comissionou é o que nos respalda. E aí eu não quero usar isso como um jargão, porque isso pode ser através de uma revelação, de uma profecia, mas tão simplesmente praticar a palavra dele. Porque muitas vezes a gente pratica aquilo que é conveniente no momento que a gente está vivendo. E a gente sabe, eu vou usar aqui o termo radical, que no início da conversão, no primeiro amor, que a gente era um pouquinho mais radical, agarrado no Senhor, né? A gente vivia muita experiência. Não que nós não vivamos hoje, mas a gente precisa estar sempre recapitulando a nossa maneira de viver, se eu estou mais para o começo, né, mais para o quente, ou se eu estou mais para o frio, né? E aí, para o frio, se eu estiver em quente, eu estou morno, né, que é pior ainda. A gente levar um pouquinho mais a sério, né, tirar do nosso meio aquilo que a gente sabe que já não agrada ao Senhor, né? Uma das coisas das palavras que Deus usou com ele aqui foi: eu te separei, eu te santifiquei, né? Então Deus nos separou, nos santificou como igreja, como nação santa, sacerdócio real, povo, né, de propriedade exclusiva, para proclamar os feitos de Deus, né? E muitas vezes as pessoas nem sabem que a gente é crente, conversam com a gente e não faz nem noção que a gente é um sacerdote. Eles estão diante de um sacerdote do Deus vivo e eles não conseguem identificar, porque muitas vezes a gente está parecendo com o mundo. Mas eu acredito que é porque a gente está deixando de ser mais sério com as coisas de Deus, assim, de estar prestando atenção nisso. E qual que é o nosso chamado? Mais uma vez eu quero focar aqui, não é ser grosso, não é ser mal educado, mas é concluir, né, o nosso chamado, aquilo que Deus nos mandou fazer. Porque daqui a pouco o tempo vai passar, Jesus vai voltar, e as nossas obras, talvez a gente só vai chegar lá pela salvação, mas a gente não vai ter nada na mão, né? Nem ouro, nem prata, nem ferro, né? Vai passar pelo fogo, e aí, com o que a gente chegou lá? Então a gente levar um pouquinho mais com seriedade, e nem sempre vai ser doce, porque é bonito falar: eu estou vendo aqui, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, né? Mas eu conheço profetas que Deus chegou na casa e falou assim: ó, a visita é para a morte. E ele entregou a palavra, né? Então, muita gente quer ser profeta, mas olhando para os profetas da Bíblia, você vê que era dureza, né? E uma das coisas que eu pesquisei aqui foi Ágabo entregando para Paulo, né? Aí é a outra ponta, né? Ágamo entrega: ó, você vai ser preso quando você chegar em Jerusalém. Ele amarra lá o cinto, ele faz o ato profético. O povo tudo chora, e Paulo falou: não, gente, não chora não. Se tem que acontecer isso comigo, então é isso que vai acontecer, e eu vou lá para Jerusalém para resolver a parada. Até porque Deus tinha falado para ele que ele tinha que ir até Jerusalém. Então a gente vê assim, agora o outro lado, uma pessoa consciente do chamado, mesmo que uma profecia não seja boa, como a gente gostaria que fosse, mas com o entendimento que é a vontade de Deus. Não é fácil, né? Mas acho que o principal entendimento assim, é a vontade de Deus. Aí vai voltar para aquela história que você contou da irmã, né? Que vai com 3 pessoas se levantando, não é do Senhor, e a pessoa vai contra, né? Eu estava aqui meditando enquanto vocês falavam a respeito dessa questão da visão. O Senhor foi me trazendo várias coisas ao coração aqui, queria compartilhar algumas delas com vocês.
mas a primeira coisa que me chama a atenção é quem tem uma visão tem o caminho quase todo andado. Às vezes Deus nos mostra o caminho, mas a forma de caminhar, quem decide somos nós, né? E eu sempre tenho pedido para Deus assim, Deus, me mostra aonde o Senhor quer nos levar, me mostra aonde é o ponto que nós precisamos chegar. Porque eu acho muito bacana essa parte assim, quando Deus pergunta para Jeremias o que você vê, Jeremias poderia estar dizendo assim, nada vejo, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Na verdade, é uma forma de chamar a atenção para que nós estejamos com os nossos olhos sempre muito abertos àquilo que acontece na nossa volta. E percebemos que a ação de Deus, ela acontece até nos pequenos detalhes das nossas vidas. A gente muitas vezes fica esperando sempre coisas extraordinárias da parte de Deus, mas a gente se esquece que a maior parte da nossa vida ela é ordinária mesmo, ela é uma vida comum, né? E a fidelidade nos dias ordinários faz com que os dias extraordinários sejam possíveis. Então, eu peço sempre a Deus assim, que Deus nos mostre aonde Ele nos quer levar. E o Senhor me trouxe no coração Apocalipse 1, versículo 9, quando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele tem a revelação daquilo que Deus tinha. E ele fala, e o texto fala assim, João, e isso que você vê, escreve e envia para as 7 igrejas. João, na ilha de Patmos, ele viu o final das coisas. Ele viu a revelação de Deus. Ele viu o próprio Cristo ressurreto. Ele descreve com os cabelos brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo. E eu peço sempre para Deus assim, Deus, abre os nossos olhos, assim como o ajudante do profeta, né, no Antigo Testamento, acho que é 2 Reis, eu não vou lembrar certinho, quando o profeta vira para Deus e fala assim, Deus, abre os olhos dele para que ele veja que muito maior e mais esmeroso é aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra. A minha oração tem sido sempre essa, assim, Senhor, nos mostra, se revela a nós, como é importante a gente ter uma revelação daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor tem reservado, daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas andando como tateando no escuro, né? Cegos espirituais. E o Senhor Jesus, ele é muito duro quando ele trata, por exemplo, com aqueles que são cegos, guias de cegos. Como é importante a gente ter os nossos olhos abertos para aquilo que Deus está fazendo, para que a gente tenha um espírito sensível, para que a gente possa perceber o agir invisível de Deus. Deus está se movendo todos os dias à nossa volta, está movendo circunstâncias, está movendo o coração de pessoas, e muitas vezes, para a gente estar extremamente atarefado, ou nós estarmos cansados, ou nós estarmos distraídos, a gente perde a visão daquilo que Deus já está fazendo. Então, quando a gente começa a falar a respeito de visão, eu tenho muito essa questão desse motivo de oração. Senhor, não permita que os meus olhos se fechem. Não permita que, assim como o sacerdote Eli, os meus olhos estejam cegos, a ponto de eu não conseguir ver mais o mover do Senhor, e os meus ouvidos estejam entupidos, a ponto de eu não conseguir mais ouvir a sua voz. E aí eu quero fazer essa ponte de Samuel com Jeremias, né? Por que Deus levantou dois jovens, vamos dizer assim? Porque aqueles que deveriam estar exercendo o seu papel de profetas não estavam fazendo. Aqueles que deveriam cumprir o seu papel de sumo sacerdote não estavam fazendo. E não se espante, você que nos ouve, você que nos assiste, Deus está levantando pessoas em todos os lugares, todos os dias, pessoas que estejam não só com os olhos, mas com os ouvidos e também com o coração aberto para aquilo que Ele está para mostrar para essa geração. Não, mas é assim, eu vou concordar com tudo que você disse, de verdade, né, sem ser na zoeira.
Justamente porque é isso mesmo, Arthur. Eu gostei bem da tua frase no início, em que você falou que os dias ordinários é que vão trazer os dias extraordinários, né? Então, assim, o dia a dia da vivência com o Senhor, obedecendo nas coisas pequenas, é que trarão as coisas grandes. Mas o inverso também é uma verdade. Se nós desobedecermos as coisas pequenas, a gente não vai ser colocado nas coisas grandes, né? Até porque, voltando para Samuel, honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. Então você vê que é sério isso, porque ele está falando isso sobre Hofni e Finéias, que são filhos de Eli e que são sacerdotes no templo, né? Então, homens que executavam o serviço sacerdotal e desprezavam a Deus. Você vê como é forte, né? Outro que Deus despreza é o irmão de Davi, ou os irmãos de Davi, né? E rejeita, que é forte também essa palavra. Mas entendo que é bem isso aí. A gente precisa, talvez, ou conservar a visão que Deus já nos deu, ou clamar para que Deus, né, nos traga a visão, né, que foi um dia perdida, né, parafraseando o cego. Né, um dia eu via, quero tornar a ver. Né, que essa parola serve para isso. Que a gente possa tornar a ver a vara de amendoeira e entender que Deus vela pela palavra dele. Tudo que ele falou do Gênesis ao Apocalipse, ele vai cumprir. Tudo que ele falou sobre a minha vida, sobre a tua vida, ele vai cumprir. É claro que para isso a gente tem que se manter fiel a ele, ligado a ele, né? Então, de verdade, mais uma vez, eu concordo com tudo que você disse aí. E até trazendo aqui uma outra palavra do apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, ele fala a seguinte coisa: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Um dos trabalhos do Deus deste século é cegar o entendimento das pessoas. Então, a nossa oração, como paroleiros, né, é no sentido de que Deus abra os olhos das pessoas, para que Deus possa perguntar para cada um de nós: e aí, o que você está vendo? E você possa responder: eu estou vendo o seu agir na minha vida, Senhor. Acho que aqui a gente consegue ter uma boa amarração para essa parábola de hoje, né, meninos? Podemos encerrar, então? Podemos. Positivo, então. Eu acho que o Wilson queria falar alguma coisa, hein? Pode falar, Will? Não, eu queria só falar que hoje foi muito produtivo, inclusive porque o oráculo não esteve aqui para tomar muito do nosso tempo. Então tá bom. Então, com esta fala, então, do nosso Mente Brilhante, a gente chega ao final da parola 159, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. Então já deixa o seu joinha aqui, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama. E também nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, enquanto você faz a sua academia, o seu passeio, o seu jogging, você leva o seu pet para dar um rolê, ou então faz que nem o Ilcinho, vai na padaria comprar pão. Nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta com mais uma pergunta de Deus. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.